E a gente volta agora para conversar com o Maurício Filizola, diretor da CNC, que vai explicar para a gente um pouquinho a novidade em relação ao programa Farmácia Popular, um programa instituído em 2014, né, criado em 2014, que ajudou, 2004, desculpa, 2004, e ajudou muita gente, né, Maurício? Bom E dia, bom bom dia. dia. E o ministro tem uma novidade relativa a isso, que foi anunciado no último dia 14, na verdade. E vocês já estão, assim, acredito que o público, e principalmente você que está inserido nesse universo farmacêutico, é empresário há muitos anos, traz uma perspectiva muito boa para os brasileiros, não é? Com certeza. Primeiramente, um bom dia a todos que estão aí nos assistindo, Bom dia. ouvindo. Eu trago aqui informações que nós tivemos na nossa reunião do Conselho Nacional de Saúde. Eu sou membro conselheiro representando a CNC, lá em Brasília. E diretor da CNC. Diretor da CNC, e fui indicado também para compor este conselho representando a instituição. O que nós temos são reuniões que essas novidades acabam aparecendo e também, como você até enfatizou, também foi tema de notícia por parte de um ministro do governo Lula. É novidade para o setor porque é um programa que foi instituído em 2004, teve a sua parceria com o setor privado, porque inicialmente em 2004 a parceria era somente com as prefeituras de todo o país. Muitas aderiram e esse programa ele foi se esvaziando com o tempo, até porque havia uma dificuldade de logística em parceria com as prefeituras. E em 2006 foi criada a parceria com as farmácias, hoje são mais de 30 mil farmácias credenciadas em todo o país, atingindo aí cerca de 4.400 municípios, ou seja, tem uma abrangência ampla, mas o que nós temos de notícia é que haverá uma abertura para atingir espaços que ainda a farmácia popular não está, eu diria, atendendo a população. São terras indígenas e outros povoados menores, para que aquele medicamento que muitas vezes é necessário ser utilizado na população, muitas vezes até carente, porque o programa ele não extingue nenhum brasileiro, deixa nenhum brasileiro de fora. Qualquer brasileiro pode utilizar do programa da farmácia popular. Como é que está o programa hoje? Hoje nós temos aí contemplado dois formatos de gratuidade, que é para diabetes, hipertensão e asma. São vários medicamentos dentro dessas três categorias. E temos também categorias que são sobre o sistema de copagamento, ou seja, o governo federal paga uma parte do medicamento e o cliente que está com aquela receita paga a outra parte. Aí entram medicamentos para controle do colesterol, para rinite, para anticoncepcionais, fraldas geriátricas, medicamentos para Parkinson. E esta abrangência, a notícia que nós temos é que deverá aumentar o número de produtos, aumentar a categoria de produtos em outras áreas que hoje não são atendidas, e o governo quer trazer a gratuidade para todos. Nós não temos ainda a relação, porque esse programa esta ampliação deverá ser anunciada, conforme foi noticiado também lá na nossa reunião, para o mês de maio. Deve ser um grande lançamento. Eu acho que dentro de toda a trajetória do programa Farmácia Popular, foi um dos programas mais bem aceitos da população. E por que eu enfatizo isso? Pela parceria. É importante a gente deixar muito claro que a iniciativa privada ela pode ajudar bastante nos programas de governo. E o programa Farmácia Popular é um dos exemplos que estão aí sendo feitos, organizados. A gente enfatiza que, e até pede às nossas instituições representativas do comércio, pedem, inclusive, que haja um controle maior, haja um avanço também nesse controle, para que a gente possa fazer a operação com mais tranquilidade. Porque no passado houveram fraudes, e isso aí é muito ruim, inclusive para o programa. E é importante que a gente frise isto, para que o governo, nesse processo, traga um controle maior na questão de evitar que isso não aconteça mais. Uma outra coisa que também nós solicitamos para o governo federal, nas negociações, foi trazer também, eu diria, uma diminuição
dos controles, ou seja, você pode fazer isso hoje sem tanto documento, eu diria, físico. Pode-se avançar muito mais nos controles, mas deixando isso de forma virtual. Ou seja, hoje a guarda de documentos é por 10 anos. Por que não fazer isso de uma forma só virtual, que você tem hoje aí o armazenamento que possa ser feito de todos esses documentos? Então, a amplitude ela é muito esperada por todo o varejo farmacêutico, vai atender uma parcela da população muito maior em todo o país, e aí é só aguardar. Eu estou indo para uma reunião agora no início do mês de maio, creio que nós deveremos ter mais informações sobre o programa Farmácia Popular. Bacana. Hoje, o programa ainda funciona, não foi desativado totalmente, né? O que a gente vê é que aquelas farmácias necessariamente populares, elas foram extintas. Como é que está em relação a essas parcerias, Maurício? Eu vou deixar as informações hoje do que nós temos no mercado. Como eu enfatizei, são quase 4.400 farmácias, 30 mil farmácias distribuídas em 4.400 municípios brasileiros. A farmácia, para ser credenciada, o credenciamento ele aconteceu até 2014, de lá para cá não houve acréscimo de novas farmácias. No momento, o Ministério da Saúde passa por um processo de reorganização de documentos de todas essas farmácias já credenciadas, ou seja, há uma atualização dos documentos até para entrarem novamente com a documentação correta nessa expansão. E hoje a farmácia elas estão atendendo. O que é que o consumidor deve saber? A farmácia ela tem que identificar logo na sua entrada, na porta ou numa parede externa, que ele participa do programa Aqui Tem Farmácia Popular. Internamente, o paciente ou o cliente ele tem algumas obrigações. Ter o receituário atualizado para poder ou comprar um sistema de copagamento. Hoje, por exemplo, a categoria que mais é utilizado as verbas do governo, não é o de gratuidade, é o de medicamento que é para Parkinson, que é um medicamento de certa forma mais caro e que tem um preço e que a população ela acaba utilizando deste formato e fazendo com que economize. Ou seja, nós temos aí uma categoria que hoje não está na gratuidade, mas que tem uma utilização muito alta. Os medicamentos para gratuidade, como eu enfatizei, é para diabetes, hipertensão e asma. O cliente chega na farmácia com receituário, claro que não são todos os medicamentos para esta categoria. Ele chega na farmácia com receituário, é necessário um documento de identificação e o CPF e o receituário. Ou seja, é presencial. Para que ele não vá presencial ou outra pessoa possa pegar por ele, é necessário aí um documento de procuração para que ele possa estar ali fazendo uso também, porque muitas vezes o paciente ele pode ter algum processo que o impeça de se mover até um estabelecimento. Então, há também esta orientação de levar uma procuração para que ele possa, então, ali outra pessoa comprar os documentos dele. Então, fazendo esse processo, é feito ali na farmácia de forma muito rápida, a gente acessa o portal do próprio Ministério, estas documentações são anexadas e ali não demora 2 minutos, você já tem a operação toda concluída. Maurício, você é presidente da Farmácia Santa Branca. Eu queria saber de você como é que é essa relação, continuando falando sobre o programa, em relação a pagamentos, o valor desses medicamentos. Está defasado? Como é que está em relação a essa questão? Olha, essa tua pergunta é bem pertinente. Ou seja, desde 2014, o governo federal não atualiza os valores pagos para as farmácias. Ou seja, todos os reajustes que aconteceram durante todo esse período, as farmácias foram perdendo margem. Né? Ou seja, é uma operação que a gente faz e que complementa, que ajuda muito a população. É necessário uma atualização. Nós temos medicamentos, por exemplo, para diabetes, que hoje nós praticamente entregamos ao paciente. Nós não temos rentabilidade nenhuma. Mas por que as farmácias fazem isso? Nós temos também uma participação muito grande de respeito com os nossos clientes. Às vezes eles
recebe aquele ali gratuitamente, que já o governo está pagando, mas para a farmácia não está tendo nenhum resultado, eu diria, de forma monetária, mas ela tem um relacionamento com o cliente que é muito além. Aquele cliente também, ele colabora muitas vezes comprando outros medicamentos, comprando produtos para beleza ou outros produtos que são vendidos nas farmácias. Esta é a nossa maneira também de contribuir com a saúde pública, mas é um alerta a gente informar que muitos medicamentos estão aí defasados no preço e nesta atualização nós esperamos que o governo federal possa também atualizar esses preços para que a gente possa servir bem. Ou seja, é importante fazermos a nossa parte e o governo a parte dele. E para isso é necessário que haja a compreensão por parte da própria avaliação do Ministério da Saúde quanto à atualização dessas tabelas. E o mais é esperar que a gente possa cumprir cada vez mais, esperar que haja uma expansão de novos estabelecimentos para que a gente possa fazer esse trabalho. Ou seja, nós que fazemos a Santa Branca, temos aí dentro, nós temos 20 unidades de farmácias, delas temos 13 que prestam serviço de farmácia popular. Isso desde 2006, desde o início. Ou seja, nós estamos aí fazendo também o nosso papel de saúde pública. Ou seja, a farmácia hoje, quando você busca por saúde, é o primeiro ponto a buscar. O cliente, muitas vezes, até nas pequenas enfermidades, vai ali no estabelecimento, se orienta com o farmacêutico e tem lá a sua orientação devida. A gente estava falando em relação a essa questão da farmácia, eu vou deixar um pouquinho de stand-by para a gente entrar um pouquinho no assunto da CNC, porque eu queria saber como é o trabalho desenvolvido por vocês e o fortalecimento do comércio, né, de vocês. Por exemplo, você teve um momento lá em Lisboa que acabou gerando um encontro com o presidente Lula. Então, como é que isso fortalece o comércio? Como é que essa parceria entre vocês e o papel da confederação nesses resultados que a gente pode enxergar? Na realidade, o comércio, eu digo que é o setor terciário que move esse país. Hoje nós representamos, quando se fala do comércio de bens, serviços e turismo, nós representamos 75% do PIB nacional. Ou seja, ele está em todo local, está em todo recanto desse país. A CNC é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que representa todas as empresas que estão dentro deste segmento. Nos estados tem as federações e também existem as federações nacionais. Quando a gente fala do sistema em si, nós temos aí mais de 1.000 sindicatos ligados às federações, que são ligadas à CNC, e que representam os diversos setores do nosso país relacionado ao comércio de bens, serviços e turismo. Ou seja, as empresas elas estão filiadas a esses sindicatos, e os sindicatos às federações e as federações às confederações. Então, esta representatividade, ela abrange as negociações coletivas. Essas normativas todas passam por negociações que envolvem os sindicatos, as federações e a confederação. A confederação é a instituição máxima representativa do comércio de bens, serviços e turismo do nosso país. Dentro da confederação, dentro do sistema confederativo, a confederação ainda administra o SESC e o SENAC. Ou seja, o SESC ele está em eu acho que mais de 2.000 municípios, muitas unidades espalhadas por todo o país e atua na área da cultura, lazer, na área da assistência, com Mesa Brasil. Nós temos também aí a área da educação, a área da saúde. Né? Ou seja, é uma abrangência muito grande, principalmente levando serviços aos trabalhadores. Ou seja, nós temos uma instituição que foi fundada em 1946, por aí, e que, dentro desse tempo todo, vem prestando um serviço diferenciado à população brasileira. Ou seja, não é somente as pessoas que trabalham no comércio, mas a toda a população, ela é beneficiada com o sistema S do comércio. Claro que existe aí o da indústria, da agricultura, dos transportes, mas especificamente aqui falando do comércio, é o de maior abrangência nacional.
E nós, como representantes, eu estou diretor da CNC, aqui pelo Ceará, e nesta representação, como eu falei, fui indicado também Conselheiro Nacional de Saúde, sou farmacêutico de profissão, empresário pelas farmácias Santa Branca, e esse é o nosso papel, incentivar, dar o exemplo, e neste momento a CNC estava inaugurando o primeiro escritório internacional. Esse escritório é uma base dentro do World Trade Center de Lisboa. Quando ela fez essa parceria, não é só com Lisboa, ou seja, o empresário dentro desse sistema ele vai poder utilizar de qualquer estrutura do World Trade Center espalhado pelo mundo. Ou seja, eu acho que são mais de 130 unidades, e esse escritório ele serve de apoio para as negociações. Muitas vezes, se uma empresa aqui do Brasil do comércio quer investir lá em Portugal ou no mercado europeu, tem a base lá de apoio para que ele possa, então, servir-se também deste apoio para poder fazer uma negociação, às vezes, melhor, entender melhor do mercado, poder ampliar os seus negócios. Esse é o intuito que está sendo colocado, primeiramente, lá em Portugal, e creio que deverá ser ampliado. Então, eu digo aqui que foi, eu diria, um ponto muito importante na gestão do nosso presidente Tados, que é o presidente da CNC, enfatizando esse trabalho, enfatizando essa parceria. Inclusive, a gente olhando assim um pouquinho para o passado, ou seja, nós fomos descobertos, colonizados por portugueses, aqui se criou-se, os brasileiros hoje têm aí um destaque mundial, e agora nós estamos indo no sentido, eu diria, contrário também, para investir também naquele mercado. Entendo. E foi uma forma estratégica disso acontecer, né? Assim, vocês pensaram estrategicamente em Portugal. A gente estava conversando há pouco em relação à quantidade de brasileiros que também está em Portugal nesse momento, então acaba sendo estratégico, né? Com certeza. Nessa viagem nós soubemos que mais de 260 mil brasileiros estão, eu diria, de forma legal, morando em Portugal, investindo, trabalhando. E hoje o setor de serviços ainda há uma carência muito grande no mercado português. Isso foi também dentro das palestras que assistimos, foi noticiado, e é importante a gente trazer essa notícia aqui para o Brasil. É uma oportunidade para brasileiros poderem também morar lá e servir aquele país, servir ao Brasil, porque, quer queira, quer não, a gente fica sempre com uma ligação muito forte com o nosso país, da qual nós nascemos. E nessa viagem nós tivemos também um encontro com o presidente Lula, ou seja, o empresariado que estava lá presente, foi recepcionado, uma recepção rápida, mas é uma forma também de cortesia da Confederação, que tem o seu papel institucional de conversar com qualquer governo, independente de partido, mas nós temos aí que estar sempre, eu diria, dialogando para buscar oportunidades, para defender o comércio, para poder fazer com que este setor, que é tão importante para o país, possa cada vez mais servir. Nesse encontro com o presidente, houve alguma tratativa específica? Deu para ter esse momento? O nosso presidente, o presidente Tados, tratou diretamente com ele sobre ações que estão sendo investidas, eu diria, atacadas, ou seja, o nosso sistema, de certa forma, muitas vezes, por ser administrado por empresários que tem aí um papel muito importante dentro da representatividade. E por o dinheiro que vem nutrir este sistema, vem da iniciativa privada, está sendo agora, inclusive, discutido projetos para tirar a parcela desse valor que é arrecadado pelo sistema, que vem do lado empresarial, ou seja, sobre a folha de pagamento que nós pagamos, que os empresários pagam para o governo, uma parcela é destinada ao sistema, ou seja, quem paga é o empresário, não está sendo retirado dinheiro do governo, e há uma investida para tirar 5% para utilizar aí na Embratur. Isso está sendo aí conduzido, está sendo nesse momento negociado. Um projeto em construção, né? Exatamente, mas assim o setor não admite, porque o dinheiro que tem em caixa é para cumprir com o que já vem sendo levado adiante, ou seja, nós temos muitas obras sendo construídas, nós temos muitas ações que estão em andamento e temos uma responsabilidade dentro do sistema por mais de 110 mil colaboradores, ou seja, são empregos que podem, muitas vezes, uma mexida, sem um olhar detalhado,
poder ali atingir o sistema, e isso pode prejudicar, inclusive, muitos empregos nacionalmente. Entendi. Maurício, você estava falando que você é farmacêutico, Sim. né, por formação. E há quantos anos tem a Farmácia Santa Branca, presidente 36 anos. Desde que eu me Nossa. formei, foi a primeira unidade. Eu saí da faculdade, coloquei a primeira unidade. Passei um ano no Exército, ganhei lá como oficial do Exército, ganhei também o meu dinheiro, e foi uma oportunidade de investir. E continuo investindo. Mas já foi o pensamento? Assim, entrar no Exército para... Na realidade, foi uma oportunidade, Uhum. mas desde muito novo, muito pequeno, já tinha esta veia comercial. Já ia para a feira querer vender alguma coisa, ganhar algum dinheiro. E isso é muito forte dentro de mim, de investir, de buscar, inclusive, empregar mais. E é importante a gente dar a nossa colaboração do lado empreendedor para incentivar outros também a estarem nesse setor, né? Claro, eu te fiz essa pergunta porque a gente costuma falar, brincar, que existe uma farmácia em cada esquina, né? Então, é um mercado que realmente, com base em dados, está em expansão, né, Maurício? Sim, nós temos aí uma população brasileira cada vez mais avançando na idade. E a partir de uma certa idade da gente, a gente precisa cuidar cada vez mais do corpo. Os medicamentos muitas vezes vão se fazendo presente. E como esta vida é um pouco mais longa, esses cuidados pessoais também vão avançando. Então, hoje nós observamos em todo o país uma expansão do setor farmacêutico, uma expansão que vem crescendo a cada ano. E claro que nós temos uma responsabilidade, que é com a saúde pública, fazer o seu papel de forma responsável. Existem as regras, existem aí, como você colocou, a expansão. Hoje muitas esquinas estão aí sendo povoadas. Quando você vê uma esquina sendo derrubada, colocado aquele imóvel antigo abaixo, se pensa logo, ali deverá ser uma farmácia. Ou seja, está em expansão e a gente espera dar a nossa contribuição. Bacana. Em relação a essa questão, eu queria conversar um pouquinho com você em relação à governança, à questão do meio ambiente, que é um assunto que vem sendo tratado muito de forma recente, acredito, que é as práticas ESG. Como é que você vê em relação a essas práticas? Como é que você, sendo farmacêutico, aí, presidente da Santa Branca, vê esse universo e o que está sendo feito para a contribuição? Na realidade, cada empresa ela tem sua responsabilidade. Responsabilidade. Independente de qual setor. Né? Responsabilidade pela gestão, por quê? Porque nós lidamos com colaboradores. A gente precisa dar oportunidade de crescimento desses colaboradores. A gente precisa formar, a gente precisa fazer com que eles cada vez mais estejam alinhados com as práticas de mercado. Então, entra a gestão no ESG. Entra a sustentabilidade, porque hoje é uma pauta muito, eu diria não local, mas mundial. O ESG ele veio aos poucos sendo implementado por grandes empresas, mas hoje a gente não pode ficar fora. Mesmo a pequena, a média e a grande empresa precisa estar alinhado com estas práticas. Ou seja, a sustentabilidade, hoje a gente está observando o que é que eu posso fazer de sustentável dentro da minha empresa. O próprio lixo gerado, hoje nós temos aí os planos de gerenciamento de resíduos que muitas vezes as prefeituras estão implementando, já exigem dos estabelecimentos. Nós temos aí o cuidado com a própria geração de energia. Hoje nós estamos buscando implementar dentro da Santa Branca, por exemplo, motos elétricas, já estamos em negociação, estamos com o nosso parque de energia solar também sendo entregue agora nesse mês de maio para junho, já estamos recebendo. Então, isso são práticas que a gente não pode somente utilizar-se do nome, mas ir para a prática do que a gente pode colaborar com o nosso meio ambiente. E observando a gestão, a sustentabilidade e também esse lado que a gente tem que colaborar com o nosso dia a dia, com as pessoas, ampliar também as relações. E o ESG ele está dentro deste contexto, para que a gente possa, dentro da empresa, poder gerar emprego sustentável, poder colaborar
com as instituições outras parceiras, poder fazer também pelos colaboradores e fazer pelo meio ambiente. Então, quando a gente olha estas práticas, a gente está realmente cumprindo com aquilo que é social, que faz parte também da relação social da empresa com o seu entorno. Ou seja, hoje nós não vivemos somente empresarialmente ali reduzido, ou seja, você amplia as suas relações com outras empresas, você amplia o seu olhar com a sociedade, você faz parcerias. Hoje nós que fazemos a Santa Branca, nós temos muitos parceiros, dos quais até os medicamentos que têm lá uma validade que toda medicação tem, a gente retira com um tempo de antecedência e observa, por exemplo, qual é a instituição que pode receber dentro da validade ainda para utilizar. Nós estamos dando a contribuição. Então, é na prática que a gente mostra justamente o que a gente pode fazer pelo social, pela governança e pelo meio ambiente. Isso é o ESG. E ainda em relação, que não entra basicamente no ESG, mas entra na estrutura de muitas empresas, especialmente na farmácia Santa Branca, em relação ao bem-estar, né, a questão da vida saudável, de incentivo a essa vida saudável, como o senhor falou há pouco, a estar mais próximo, seja do cliente ou do funcionário, né? E através dessas práticas, vocês têm muito disso, né? Temos, é uma prática que nós cultivamos dentro da Santa Branca. Temos um setor específico de ESG dentro da Santa Branca. Eu acho que o primeiro cuidado que nós temos que ter é com o nosso colaborador, temos que fazer com que ele não só vista a camisa, mas ele faça parte do time, porque a partir dali é que ele vai também levar aquele conhecimento, levar a segurança, levar o cuidado para com o cliente. Então, a gente tem na nossa essência, no nosso propósito, cuidar de pessoas. Esse é realmente a essência da Santa Branca. Quais são as práticas que vocês fazem em relação aos clientes de vocês, a incentivar hábitos saudáveis, a questão do exercício? Vocês têm muito disso. Nós temos algumas ações que vão para extramuros, ou seja, fora da própria empresa. A gente atua dentro de outras empresas parceiras, fazendo muitos testes, fazendo avaliações, e esses movimentos é que nos fazem nos aproximar desses nossos clientes. Hoje, durante a pandemia, houve um avanço muito grande nos serviços das farmácias. E nós, de início, percebemos que ali seria um nicho muito importante de aproximação com o cliente. Criamos os nossos consultórios farmacêuticos, em parceria, inclusive, com algumas empresas. Hoje nós temos, por exemplo, um aparelho portátil que faz mais de 30 exames, ou seja, estamos instituindo também, em breve, a telemedicina, que é uma teleconsulta que envolve ali o acompanhamento do farmacêutico, ao mesmo tempo que aquele cliente está em contato com o médico, mesmo que de forma virtual. Para quê? Para que a gente possa trazer a oportunidade de a orientação ser feita pelos profissionais, ou seja, o farmacêutico tem lá dentro da farmácia o seu papel, ele atua basicamente na orientação também sobre os medicamentos, tanto os prescritos, de orientar a maneira correta, que quando se chega uma prescrição médica, e ao mesmo tempo fazer às vezes as orientações mais comuns através dos medicamentos isentos de prescrição. Então o papel do farmacêutico é muito importante e o papel do médico agora sendo integrado dentro desse sistema também através da teleconsulta. Tem ideia de quando isso vai ser implementado? Nós já estamos, é uma tratativa que não, já nós está... já estamos finalizando os testes. Eu acho que já no mês de maio nós já estaremos com a parte de teleconsulta implementada dentro dos nossos consultórios. É um espaço muito bem elaborado, agradável, todo muito bem cuidado, inclusive com exaustores, porque nós tivemos no momento da Covid problemas que poderiam até no próprio ambiente a pessoa se contaminar. Sim. Então, nós temos dentro desta construção física um ambiente muito saudável para poder fazer o atendimento a contento. Vai estar em toda a rede? Está em toda a rede. Nós só não estamos numa unidade que o espaço é pequeno, mas cada unidade nossa aberta já vem com este espaço já bem delineado, bem organizado, com os profissionais treinados para poder levar cada vez mais saúde à população. Até porque a gente enfatiza que
O medicamento é um meio de levar a saúde, mas é necessária a orientação correta, é necessário o cuidado. E aqui eu trago um alerta. Muitas vezes as pessoas mais simples que visitam feiras veem lá a exposição de medicamento em feiras. Isso não é permitido. E ali você pode estar comprando um produto adulterado, um produto que pode ter sido comprado até corretamente, mas sofre a atuação da umidade, do sol, e isso altera esse medicamento, e quando você vai utilizar, não tem o devido efeito. Então, muito cuidado, medicamento é para ser comprado em farmácias que estejam funcionando corretamente. Esse é um cuidado que a gente sempre também enfatiza. Vocês estão atuando aqui também em Maracanaú, né, Maurício? Estamos sim, estamos com uma unidade nossa aqui, atendemos muitas indústrias credenciadas também, estamos num processo de expansão. Esses exames, esse equipamento que você falou, também está aqui dentro do município, dentro da farmácia de vocês aqui no município? Está. Muito bacana a iniciativa, não sabia. Exato. Realmente. E em relação à telemedicina, é uma realidade, depois da pandemia, virou uma realidade que você encontra, por exemplo, através dos planos de saúde também. Sim. Né? Então, nada mais justo do que expandir aí para a área, né? Com certeza. Tendo o espaço correto, aprovado pela vigilância correta, sanitária de cada município, isso pode ser feito, está dentro das normativas, e aí a gente está dando uma grande contribuição à população, porque muitas vezes o próprio sistema de saúde não está ali preparado, às vezes a pessoa não quer esperar, marca para não sei quantos dias adiante, e se você está com problema de saúde, você quer resolver o mais rápido possível, até para não avançar com aquele problema e se tornar mais sério. Então, a farmácia está dando essa contribuição. Esse é o nosso papel, de desenvolver, eu diria, programas de saúde e poder ampliar a relação com outros profissionais. A gente está falando aqui em relação à saúde, à farmácia. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é que funciona em relação aos medicamentos. Existem tarjas separadas? Você estava falando algo interessante em relação a esses medicamentos que não podem estar expostos, que quando estão expostos ao sol ou qualquer de outra forma, isso gera um comprometimento nesse medicamento. Explica para a gente como é que funciona um pouquinho desse universo. Primeiro, local de venda de medicamento, farmácia ou drogaria. Dentro do estabelecimento, existem as regras que têm que ser cumpridas. São regras que não foram estipuladas à toa. Elas são normativas que vêm da própria Anvisa e normativas que são cumpridas pelas vigilâncias sanitárias, primeiro a do Estado e dos municípios. Em cada município, as farmácias são inspecionadas pelas vigilâncias sanitárias para poderem ter ali o seu espaço físico bem organizado. Paredes têm que ter lá as suas recomendações, os seus espaços, a exposição de produtos. Agora vamos para a exposição de produtos. Os medicamentos, eles têm ali uma temperatura máxima que eles podem estar expostos, chegam a 32 graus, geralmente em média. Isso é importante a gente frisar porque os medicamentos eles podem sofrer alterações, inclusive de perder o efeito para o qual ele foi produzido. Se ele pega uma insolação muito forte, pode alterar e perder, eu diria, parte do princípio ativo. Se eu tenho 100%, aquilo pode voltar a ter 50% ou até menos, depende do princípio ativo. Eu tenho que proteger da luz, eu tenho que proteger da umidade. Cada medicamento tem os seus cuidados. Alguns têm a guarda específica dentro de geladeiras específicas também, entre 2 e 8 graus. Até mesmo que se eu vendo, aquele cliente tem que trazer um recipiente para levar até em casa sem deixar por muito tempo fora da geladeira. São coisas, muitas vezes, que a população, de certa forma, não conhece. Aqui nós estamos tratando de algo educativo. Então, os medicamentos, eles têm as suas tarjas. Qual é o medicamento que pode ficar de fora do balcão para fora, ou seja, expostos em gôndolas? Medicamentos isentos de prescrição. Eles não têm tarja nenhuma que proíba ele de ser exposto ali fora. Isso é muito claro. Isso serve exclusivamente para que se siga. As próprias vigilâncias têm que estar atuantes em cima disso. A farmácia não pode expor um medicamento tajado nesses espaços externos.
A exposição, como eu disse, tem que estar protegida num ambiente que seja arejado, sem forte iluminação, para que ele também continue e dentro das suas embalagens originais. Ou seja, tem os seus lacres, tem as suas proteções que vêm de fábrica. Eu não posso estar ali abrindo e vendendo cortado, comprimido. É outra coisa também que não é permitida, você abrir. Até os encartelados que a gente chama, eles têm uma quantidade, já vem daquele formato, em caixas maiores, para serem abertas e vendidos como envelopes. Dentro do balcão, o balcão é uma barreira física para proteger justamente e ter a orientação dos profissionais, que o farmacêutico que vai estar lá fazendo a dispensação, orientando, acompanhado também de outros profissionais que estão na área de vendas. Eu não sei como é que está o tempo aí para a gente tranquilo. ir, né? Mas dentro, os medicamentos têm que ser os medicamentos venda sob prescrição médica, aquela taxa vermelha. Eles podem ficar expostos na prateleira. Existem também os que podem ficar expostos na prateleira também sem estar em guarda de armário, que também tem um controle especial, que só podem ser vendidos com receituário médico. Quais são? Os antibióticos. Esses é necessário a retenção da receita. Os outros medicamentos tarjados é necessário a apresentação da receita para a compra. Porque muitas vezes o cliente já utiliza e chega e pede na farmácia. A gente sabe que isso é uma prática. Usa mais de uma vez. Já usa muitas vezes de uso contínuo, já está acostumado. Mas é importante às vezes a receita. Eu digo sempre, por quê? Porque você tira dúvida quanto à dosagem, quanto ao medicamento, porque existem medicamentos com nomes parecidos. Então a gente evita que o uso que você está pensando para uma patologia, você pode utilizar de forma incorreta e, ao invés de estar se tratando, está trazendo um problema de saúde para si. Um outro ponto são os medicamentos controlados, que a gente diz assim, sobre controle especial, que estão aí dentro de uma portaria do Ministério da Saúde. Desde 1998 existe este controle, a cada ano acrescenta-se mais medicamentos. Esses medicamentos, eles têm uma taxa preta ou vermelha, mas tem venda sob prescrição médica, sujeito à retenção. Aí são receituários diferenciados, tem o receituário azul, tem o carbonado e tem o amarelo também, que é o tipo A. Cada medicamento, ele é colocado dentro daquela categoria, não é à toa, é porque podem causar efeitos indesejados, reações adversas, que é necessário o acompanhamento por parte do farmacêutico e por quem prescreveu o médico. Então, esta orientação ela é dada, o farmacêutico na hora faz toda a orientação, e mais aqui um adendo. No nosso consultório, se você chega, por exemplo, com a sua consulta, e tem lá medicamentos controlados, ou um outro paciente chega, o nosso farmacêutico ele faz uma avaliação das interações medicamentosas, ou seja, se aquele medicamento pode ter ou não interação com outros medicamentos, ou até com alimentos, e ali faz uma consulta farmacêutica orientando todo esse processo daquilo que foi prescrito pelo médico. Isso também é um serviço diferenciado que a nossa rede de farmácia Santa Blanca também traz para a população. Então, é um papel importante a gente saber o papel que o farmacêutico desenvolve dentro do estabelecimento. E ainda voltando mais um pouquinho, existem também os medicamentos genéricos que têm uma tarja amarela, que tanto pode ser isento de prescrição, como pode ser um antibiótico, como pode ser um controlado tanto de receituário azul, carbonado ou amarelo, que a gente chama aí os entorpecentes, né? Então, de uma maneira geral, esses cuidados são necessários dentro do estabelecimento. Para quê? Para que a gente possa servir corretamente. Farmácia não é um comércio comum. Farmácia, a gente tem que ter o cuidado, não é aquela coisa que você vai fazer promoção, não é assim. A gente tem que ter o cuidado com quem a gente está atendendo. Eu não posso ver... A nossa visão da Santa Blanca é ver aquele cliente como uma pessoa que está buscando por saúde e que a gente tem que fazer a nossa parte, de orientar e de fazer com que aquela prescrição que veio lá do médico ela seja entendida e a utilização daquele medicamento ele seja feito da maneira correta. Bacana. Você falou aí em questão educativa, queria só que você ajudasse um pouquinho mais a população em relação aos medicamentos que a gente tem em casa. Porque eu fiquei
tem muitas questões sobra, e às vezes sobra algum medicamento e fica ali por quanto tempo. Então também é muito importante, porque às vezes você recorre ao medicamento que já tem em casa, né? Na realidade, você tem que estar atento à validade dos produtos. E aqui vai um alerta: se ele foi guardado corretamente, acondicionado, até o último mês que está lá dentro na caixinha ou no frasco, tem a sua validade, tanto estando no estabelecimento farmacêutico como estando em casa. Claro que em casa você tem que buscar um local arejado, guardar com cuidado ao abrigo da luz, ou seja, evitar muita insolação ou luz direta, porque, como eu disse, alguns sofrem alteração, e olhar a validade. Claro que quando a gente vai para gotas e xaropes, quando você abre o frasco, você está levando oxigênio para dentro, e o oxigênio também pode trazer alterações naquele líquido que está ali armazenado. Então, o frasco, eu já digo o seguinte: abriu, consumiu ou não, se não consumiu, é bom depois fazer o descarte correto. E o descarte correto não é na pia, não é no sanitário, porque isso contamina o solo, contamina o meio ambiente. Nós, dentro da Santa Branca, temos algumas unidades nossas que recebem da população esses medicamentos que estão impróprios para o uso, para que a gente faça o descarte correto. Aí nós temos uma empresa contratada, nós temos um recipiente apropriado para que aquilo tem um custo, esse custo é todo nosso. O que nós já propusemos no passado foi uma colaboração com as prefeituras, ou seja, a farmácia ter um espaço local apropriado para receber, o mobiliário apropriado para fazer ali a coleta correta, e a prefeitura se encarregar pela incineração. Isso foi uma proposta que ainda muitos não aceitaram. A gente está até buscando aí talvez um projeto estadual que contemple, eu diria, esta linha de atuação que é muito importante, de comprometimento nosso com o meio ambiente e com a saúde pública. Bacana. Maurício, agradeço a tua participação aqui no nosso programa hoje, que foi muito educativa e trouxe com certeza aí muitos ensinamentos, e a gente fica aí na expectativa em relação ao Farmácia Popular, e parabéns pela sua atuação. Obrigado a você, obrigado a todos que nos assistiram a esse momento dessa manhã, e estou à disposição, qualquer coisa, estamos lá na nossa rede de farmácia trabalhando diariamente e nas representações quanto necessário. Obrigada, Maurício. Valeu. Fique sabendo, volta daqui a pouquinho.